Bom, bom dia a todos, obrigada pela presença aqui no nosso Papo à Mesa. É um prazer, como sempre, né? O Papo à Mesa é uma iniciativa da Vera Kiss para mostrar o quão vasto é o mundo dos alimentos e mostrar que a Vera Kiss está nesse meio e gosta dessa visão multifocal da alimentação. Hoje, então, a gente está aqui com a Alessandra Santos dos Santos, que participou do livro Gosto, um punhado de mandioca e um bocado de cerrado. Acho muito bonitinho o nome do livro. E, Alessandra, antes de mais, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada por ter aceito o convite. Eu vou deixar você se apresentar, como eu sempre falo, né? Para a gente não dar fora e sempre fica mais à vontade quando é o convidado que se apresenta e apresentar esse livro maravilhoso que eu li, riquíssimo. Parabéns para vocês e a sala é sua e depois a gente vai discutir. Tá bom, bom dia a todas. Obrigada, Juliana, pelo convite da Veraquiz. É um prazer estar aqui com vocês, né, e falando sobre esse livro realmente que é um presente, né, para nós. Então, né, Juliana já falou, eu sou a Alessandra, sou professora de gastronomia. Atualmente, né, eu atuo em duas universidades privadas aqui de Brasília, uma Uniceub, a outra Universidade Católica, e né, nessa caminhada de gastronomia eu já estou há 15 anos, né, em pesquisa, 10 em sala de aula, e eu fui descobrindo, né, nesse universo de entrar academicamente para a gastronomia, que a gastronomia sempre teve, né, no meu dia a dia desde os meus 6 anos de idade. A minha formação inicial é na área agrícola, era um curso de formação de tecnologia no sul do país, para trabalhar só com frutíferas de clima temperado. Depois eu fiz especialização em administração rural, aonde eu comecei a trabalhar com extensionismo, com produtores, né, de agricultura familiar de pequeno porte. E aí eu me deparei com o universo do turismo rural e quis estudar essa área, né, de formação de turismo, e fui fazer um mestrado em Santa Catarina, em turismo e hotelaria. E aí, né, ingressando no mestrado em 2006, eu comecei desde então, pesquisar a gastronomia, porque me inseri num grupo de pesquisa lá, que tinha um viés, né, do espaço rural, mas tinha um olhar focado para a gastronomia. Então, a partir daquele momento, eu ingresso, né, nesse universo da gastronomia através de pesquisas. Depois do mestrado, eu trabalhei um tempo com consultorias, né, no governo em São Paulo, com uma empresa, né, Hushman Consultores, que atuava tanto nacionalmente como internacionalmente. E depois atuei em vários projetos de pesquisa no estado de Santa Catarina, para o governo do estado, a partir de uma organização não governamental. Vim, né, para o centro-oeste do país, então, através de disciplinas de pós-graduação, que eu vinha ministrar, fui conhecendo mais essa região, e quando teve uma oportunidade de fazer um concurso na Universidade Federal de Brasília, para, né, uma vaga de professor visitante de 2 anos, eu vim para ficar e ter essa experiência, e no final desses 2 anos eu fui convidada para prestar um processo seletivo em uma das universidades que eu atuo até hoje. E me apaixonei então pela sala de aula, né? Minha área de atuação era com vinhos, eram as bebidas, né? E aí eu fui ingressando mais, fiz a formação em gastronomia, paralelo, né, às aulas, porque eu senti necessidade de saber mais tecnicamente, né, além do que os meus colegas me auxiliavam, e estou, né, vim para ficar 2 anos, estou aqui há 10 anos em Brasília, vivenciando, né, essa experiência aqui, e compartilhando esses saberes do Cerrado, que eram tão distintos para mim, para a minha região, né? Então, um Brasil imenso que a gente tem, né, com divisões geográficas muito distintas, com divisão
climática, né? Então eu venho de uma região onde faz muito frio, venho para uma região com uma vegetação, com flora, fauna completamente distinta, né? E aí vou aprendendo durante essa caminhada dos 10 anos um pouquinho mais sobre, né, o cerrado e sobre a alimentação aqui dessa região. Então o livro, O Gosto, ele foi um convite, né, da Tamires Carvalho Andrades, que é a mentora, né, desse livro e de algumas coisas que eu vou apresentar para vocês, que é o que origina, né, o livro Gosto. Ela convidou, então, um grupo de pessoas que eram vinculadas, né, ao trabalho que ela executava lá em Arraias, que é um campus da Universidade Federal de Tocantins. E aí ela juntou esse grupo, né? Então, eu, Ana Paula, Jerusa, Liciane, Mariana, Tainá, Tatiana, todas professoras, com áreas distintas, né? Então, Tainá é gastróloga também, é doutora em desenvolvimento sustentável, Mariana é da área, né, da educação, do turismo. Então, bióloga, Tatiana é nutricionista, Jerusa é da área do turismo, né, doutorada em geografia. Então, juntamos, né, esses saberes, esses olhares diferentes para contribuir com essa organização do livro. Esse livro é um livro que é aberto, né, ele é público, ele foi executado por um edital, né, da editora da própria Universidade Federal de Tocantins. E, então ele tem o link, né, que a Juliana pode disponibilizar depois, ou, né, só entrar na Edu FT, que o livro está lá disponível. Então é uma forma, né, das universidades federais do Brasil popularizarem, né, esses livros e terem livros que sejam de acesso gratuito. Então, ele é só no formato online. E a gente convida, então, vocês a degustar um pouquinho com nós hoje e viajar por essa experiência, né? O livro é um contar de experiências a partir, né, das memórias da gastronomia de Arraias, que fica no estado de Tocantins, no Brasil, e ele perpassa por experiências da sala de aula. Então, a professora Tamires vai, né, trabalhar nesse campus da Universidade Federal de Tocantins e traz cria com os alunos dentro de um projeto que se chama o Gosto, né, um festival gastronômico para uma cidade, né, de pequeno porte, com muitas comunidades remanescentes de quilombola, com o cerrado, né, vertente ali na veia, diversas matas, né, diferentes do cerrado, com uma riqueza de alimentos muito grande. Então, a dedicatória, né, desse livro, ela é para essas comunidades que vivem, né, comunidades tradicionais que vivem nesse Nordeste goiano, que é o Sudeste do Tocantins também, e para os alunos do curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental da Universidade Federal do Tocantins, porque foi a partir deles, né, que surgiu a ideia para que nós construíssemos, então, esse material, né? Com a ideia de ter um material didático, né, pedagógico, que trouxesse ferramentas também para que outras pessoas pudessem usar ele de base para as suas atuações. Então, esse Nordeste goiano que eu citei, e Sudeste do Tocantins, a gente tem uma região que é muito acolhedora, ela é bastante cultural e bastante festiva. Os remanescentes de quilombos, eles têm uma salvaguarda no seu território de saberes e fazeres, né? Isso perpassa, né, pelo saber fazer das suas farinhas, das suas comidas tradicionais, das suas roças de toco,
danças, músicas, né? Então, tem um saber sobre produzir, né, alimentos para subsistência. E para a gente ter uma ideia, né, da localização, então Tocantins é o último estado formado no Brasil, esse pedacinho que está em branco aí, que está num zoom aqui na lateral. Ele é formado por 139 municípios e tem cerca de mais de 1.550.000 habitantes. Mas é uma área territorial bastante grande. Existe uma população miscigenada e isso traz uma fusão, né, muito grande para a gastronomia. Também é um território que tem comunidades indígenas, a cidade, né, que é a capital de Tocantins é Palmas. Então, a Raia está bem na divisa entre, né, o estado de Goiás e o início de Tocantins. O que tem, né, além, né, dessa divisão geográfica, a gente está inserido dentro de um bioma, né, que é o Cerrado, que é esse bioma, né, que está aqui no mapa para vocês, que pega uma boa parte do nosso país, que tem uma flora muito específica, tem mais de 12.000 espécies catalogadas, mais de 4.000 espécies de frutos carnosos para a fauna, e tem mais de 1 milhão de espécies em potenciais de consumo humano. E a gente tem sabores muito distintos, né? Os chamados frutos do cerrado, eles têm sabores muito peculiares. A maior parte deles é de extrativismo, né? A grande maioria é de extrativismo. E essa riqueza, né, do bioma do cerrado, ela se dá porque ele tem 3 formações, né, uma divisão de 3 formações. Então, formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Então, eu trouxe essa representação aí para a gente entender quanto é diverso, né, e quanto a gente vai ter de tipos, né, de alimento nessa diversidade de matas. Então, desde as matas ciliares e as matas de galeria, que são as responsáveis pelas nascentes das águas. Então, o cerrado é responsável pelas nascentes, pelo berço das águas do Brasil. Ele também é por que eu estou, né, trazendo isso? Porque ele é o bioma mais atacado hoje, né? É o bioma que mais sofre risco, né, de estar ali eminente numa extinção em função do agronegócio. Então, essas matas, né, vão sendo derrubadas em função do agronegócio. E a gente não vive um contexto muito bom, né, no país nesse momento. As políticas públicas, elas não estão favoráveis, né, à manutenção e à preservação desses espaços. E a ideia, então, né, de todo esse projeto Gosto, que dá origem ao livro, é justamente conhecer para conservar, né? Porque a gente tem o entendimento que se a gente não conhece, desconhece esses frutos, desconhece essas comunidades que vivem, né, inclusive, né, dessa subsistência a partir desses frutos, a gente não preserva, né? Então a gente não valoriza aquilo que a gente desconhece. E aí, né, eu trouxe alguns frutos aqui para mostrar para vocês, então, que são os frutos nativos desse bioma do Cerrado. Esse bioma do Cerrado, ele também tem interseção com uma parte da Mata Atlântica, com parte da Mata Amazônica, então ele é vasto dentro do nosso território. Então, a gente tem aqui, né, em plano maior, o baru, que é uma castanha, né? Então é uma castanha de extrativismo, né? Esse mesocarpo, esse caroço, né, que a gente também faz farinha desse mesocarpo, ele
cai, né, em forma, quando está maduro e abre, né, se a gente coleta ele ainda fechado, a gente tem uma dificuldade de abrir essa semente. O cajuzinho aqui embaixo, né, o cajuzinho de cerrado, é a gente tem muito caju, né, no brasileiro, e o cajuzinho de cerrado, ele é pequenininho, né, ele é um fruto que tem cerca de 1,5 cm, extremamente saboroso, e que a castanha dele, né, essa partezinha que a gente vê em cinza aqui, ela é uma castanha também que vai secar e que a gente consome bastante aqui nessa região. O buriti, que é um fruto de uma palmeira, né, que tem, a gente usa ele de forma integral, com óleo, né, extração de óleo de buriti, baru também a gente faz extração de óleo. A baunilha do cerrado, né, que é, nós temos várias espécies de baunilha no Brasil. A baunilha de cerrado também se divide, né, em diferentes espécies, e ela, para quem conhece a baunilha de Madagascar e usa ela na cozinha, a baunilha de cerrado tem um potencial 10 vezes maior, então a gente tem um uso muito mais efetivo dela, também de extrativismo. A gente tem, né, outros frutos, aqui o pequi, que é a grande estrela do cerrado, que esse todo mundo conhece, né, uma referência. Esses frutos são carnosos, eles têm uma camada, né, embaixo dessa polpa carnosa de espinhos bem minúsculos, e depois dessa camada de espinho, eles têm uma castanha que é, né, entre as castanhas que a gente consome aqui no Brasil, uma de qualidade, sabor incrível. Para extrair essa castanha, né, quem faz a extração é um saber popular de comunidades indígenas e de comunidades remanescentes de quilombola, que sabem trabalhar muito bem esses frutos. Essas castanhas ganham, né, nos últimos anos, assim, e assim como a baunilha de cerrado, uma agregação de valor, e são trazidos cada vez mais para esses pratos, né, para a gastronomia, e vão sendo apresentadas para o restante do país. Nessa região também tem muita banana, muito arroz, muita manga e muita mandioca, né, que não são originários nativos do Cerrado, mas que são alimentos que se adaptaram muito bem e que são produzidos em abundância, né, como subsistência. E o estado de Tocantins, né, ele tem como alimento de regionais, né, ele tem uma patrimonialização dada pelo Estado, então ele tem 3 pratos, né, que são patrimônios cultural e gastronômico do Estado de Tocantins, que é a carne de sol, que a gente vê aqui nessa esfera central, que é um modo, né, de conservação da carne, e que nessa região, né, de Arraias, essa carne de sol é muito usada para uma paçoca de carne seca, que é pilada, né, no pilão, esses pilões, né, de madeira, e a farinha de mandioca que é produzida dentro, né, das comunidades quilombolas. Então, junto com a carne seca que vai sendo pilada, vai fazendo uma paçoca, que é muito comum, não só lá, mas em toda essa região centro-oeste. A galinha caipira, que é, né, um prato bem emblemático dessa região toda do centro-oeste. Então, a galinha é criada, né, na casa, né, criada com comida de terreiro, né? E o chambariz, que é o ossobuco, né? Que vai ter essa denominação em outras regiões, que é o ossobuco. Então, esses 3 são, né, patrimônios culturais e gastronômicos do Estado desde 2017. Então, toda
trazer, né, aonde está situado esse livro, qual é, né, o contexto que a gente buscou para fazer, é justamente, né, para que a ideia, né, central desse livro é fazer esse resgate desses alimentos e desses frutos do cerrado com essas comunidades, com essa população que vive, né, nesse local, através dos alunos da Universidade Federal de Tocantins, e também para levar, né, isso para outras pessoas através das atividades que são feitas. Então, esse livro, ele nasce de um projeto da professora Tamires, que é um projeto de extensão na universidade, que se chama, né, O Gosto. Então, o livro tem o mesmo nome do projeto. Esse projeto é, né, coordenado por ela, mas tem atuação de vários alunos, de outros professores, não só do campus de Arraia, mas também de Palmas. É um grupo de pesquisa, né, então eles atuam em algumas frentes, além da sala de aula. Então, né, dentro do curso de turismo, eles têm disciplinas voltadas, né, para alimentação. Tem esse grupo montado de estudo e de pesquisa sobre, né, o território, sobre alimentos desse território, e através desse projeto de extensão, eles criaram, então, o Festival Gastronômico de Arraias, que é o grande cerne do nosso livro. Então, esse evento, ele foi criado em 2017, dentro, né, da disciplina, então, como prática pedagógica, e ele foi para o centro da cidade, para a comunidade, né, experienciar essas atividades. Então, ele é criado a partir de um edital público. Esse edital, a comunidade podia se inscrever para fazer preparações e para participar de um concurso que estava, né, posto dentro do festival. Para que essas pessoas, então, estivessem preparadas para fazer seus pratos tradicionais, a comida do dia a dia que elas sabiam fazer, e levar isso, né, para uma esfera para servir para outros comensais. Então, junto com o festival, acontece o curso de higiene pessoal e manipulação de alimentos, com várias oficinas, aonde essas pessoas inscritas no edital, elas precisam participar. E depois existe, né, um processo de avaliação dos pratos concorrentes com, né, pessoas ligadas à área da gastronomia, da região e de fora, e que, né, a gente vai e avalia aquilo que eles nos apresentam e sugere, né, quando é o caso, sugere alguma modificação, alguma forma de servir diferente, para esse prato ficar economicamente viável para servir no festival, né, pelo um preço acessível a toda a comunidade, que é essa a ideia, e que seja porcionado, né, de forma adequada para um prato vendido num festival gastronômico. E aí a realização do festival. Então, eu trouxe aqui algumas imagens. Então, em 2017, esse festival acontece na Praça da Cidade, né, ele tem um apoio da Prefeitura Municipal também, e durante o festival, então, a venda, né, desses alimentos, ele acontece num final de semana. Vai ter também oficinas que vão sendo, né, ofertadas para a comunidade poder vivenciar pessoas da região preparando, né, ou usando insumos da região que não são tão usuais ou que são usados de outro modo, estão trazendo modos diferentes. Então, se faz convite, essas pessoas participam todas, né, de forma voluntária no projeto, e ele já ganhou, né, uma grande proporção muito da comunidade do município. Em 2018, teve um crescimento muito grande de público nesse festival, que começaram a vir pessoas de Arraias que moram fora, né, do município, e que começaram a fazer desse momento do festival um momento de retorno para sua casa,
para vivenciar essa experiência do festival lá com a sua família. Então, durante a parte noturna do festival, tem apresentações de danças dos próprios grupos da universidade cultural, tem apresentação, né, de grupos da comunidade também, então tem dança, tem música, tem shows, né, e tem as oficinas que vão sendo durante a parte da tarde e da noite. Então, em 2019 também, na praça, essa dança aqui, né, que a gente vê aqui nessa imagem da foto, é a Sussa, é uma dança dos remanescentes de quilombola. Cada comunidade tem alguns passos diferentes uns dos outros, tem um toque, né, de tambor e de palmas. É uma belíssima dança, assim, e eles fazem toda a comunidade que está lá assistindo participar. Aqui tem uma foto, né, da praça sem as tendas, né, da igreja, que fica um pouquinho no alto e as tendas são colocadas mais para baixo, show. E aqui com os aventais são, né, as senhoras da comunidade que participam com os seus pratos do festival. Tem participação de alunos, da família inteira, né, então muitas vezes tem a participação de pessoas que levam um prato que era familiar, né, que era feito só nos eventos festivos da família e que aí leva esse prato para ser servido no festival. Então, a partir, né, desse projeto belíssimo de extensão, todas nós, né, que fomos convidadas para fazer parte do livro, a gente ajuda e auxilia, né, e está envolvida durante o festival com a convite da professora Tamires. Então, a gente participa como jurado do festival, a gente participa fazendo oficinas, né? Então, a gente tem uma participação durante, né, toda essa trilha dos festivais. E aí surge, então, né, o livro para que a gente, então, divulgue, né, e consiga levar para outros lugares todos esses saberes. Então, esse livro ele foi dividido em 3 sessões, né? A primeira, né, que é a semeadura de proveitosos saberes. Então, a professora Tainá Zanetti traz esse olhar, né, da gastronomia brasileira, então, né, que ela chama de cozinhas brasileiras, então ela traz no seu texto, né, a gente divide em capítulos, né, de artigos científicos e tem, né, dentro das nossas sessões também artigos que não são científicos, que são relatos, né, que vão acontecendo durante o desenvolver do livro. Então, ela traz um pouco do que é a gastronomia, a formação da gastronomia brasileira. A Leciane, né, vai falar sobre esse modo de vida serratense. Então, o que temos de hábitos, costumes, né, e saberes dentro dessa vida do Cerrado, das comunidades tradicionais do Cerrado. E a professora Jerusa faz, né, um apanhado desse território, né, então, de Tocantins, e dos seus sabores, né, dos seus temperos, dos seus pratos tradicionais, né, e de quanto isso ainda está em caminho de construção, né? A gente tinha o estado de Tocantins como o estado de Goiás, então era um estado muito grande, né? Depois foi o último estado da federação que teve, né, a sua separação. Então a gente tem uma construção, né, é um estado ainda em construção, a gente tem uma capital muito jovem ainda e a professora Jerusa traz isso, então, no seu capítulo, para que a gente conheça, então, de fato, o que é esse estado, de modo geral, quais são seus sabores, seus saberes. E a professora Ana Paula, né, que tem um trabalho belíssimo junto ao município de Arraias, coordenando o museu, né, de Arraias. Ela traz, então, as tradições, né, os saberes dessas comunidades quilombolas,
os saberes, né, culturais, os seus hábitos e costumes, os seus saberes, seu saber fazer de utensílios. Então, ela traz uma série, né, de equipamentos e utensílios que são utilizados nessa forma, né, de cozinha tradicional. E aí a gente vai para a seção 2, né, que é a gente chama de colheita cheia de sabores. Então, a professora Mariana traz essa partilha, né, que se ensina e se aprende. Então, como, né, pedagogicamente é construído esse processo de ensinar e aprender, aprender e ensinar, né? A professora Tamires, então, traz o descritivo do projeto Gosto. Então, ela conta, né, nesse capítulo o que é esse projeto e como, né, foi constituído, então, esses momentos. E a professora Tatiana traz, então, as boas práticas nas produções popular de alimentos, né? Então, trazendo o seu olhar, né, da nutrição, trazendo, né, a questão da segurança alimentar, mas sem perder, né, essa produção popular, sem perder esses saberes, né, que são dessas comunidades tradicionais. E aí, no preparo de receitas, a professora Tamires, então, vai trazer de novo, né, ela vai falar de uma experiência, então, de como foi, né, essa construção toda de receitas, né? Ela dá um pequeno capítulo, né, iniciando, né, e preparando o leitor para o que vem na sequência, né, que são, então, o que está escondido, né, que se chama os tesouros escondidos nas receitas, o que está por trás desse saber fazer, né? Então, a professora Tatiana também retorna, né, falando sobre especificamente o evento, como ele é constituído, né? E aí a gente começa a dar um start inicial ali falando, então, sobre, de fato, o evento, o festival gastronômico, que começa, então, né, uma próxima sessão, que a gente chamou de mesa farta de emoções, e que vai trazer o histórico desses 3 anos de festival, 2017, 18 e 19. Dentre as experiências, né, da sala de aula, a professora Tamires coleta muitos relatos. Então, se trabalha uma disciplina que a gente foi desenvolvendo metodologias em conjuntas, né, a partir de outras experiências que eu trabalho, memória gustativa aqui, e ela tinha um apanhado de relatos, né, dessas experiências, e que esses relatos me chamaram muita atenção, e eu disse, é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero escrever sobre esse registro de memória gustativa, que são registros, né, das comunidades, que são registros desses saberes contados, né, a partir de memórias, de lembranças, de relatos. E aí vem, né, todos esses relatos depois dessa construção, então, que a gente vai falar do que é, né, uma memória gustativa e como essas memórias se formam, e quanto importante, né, esse registro tem. As comunidades quilombolas, né, remanescentes quilombola, eles têm uma construção muito oralizada, né? Então, esse saber fazer, ele vai passando de forma oral. E a ideia, né, desse registro também era para deixar algo para essas comunidades, para esses alunos que se empenhavam tanto com esse trabalho, de deixar um registro escrito, né, um registro que pudesse também servir de fonte para que outras pessoas conhecessem essas experiências e essas vivências.
E aí esse nosso jeitinho delicioso de falar é um glossário com algumas palavras que são muito características e peculiares, né, dessa região. E depois tem um álbum de fotografias, então com registros dos pratos que foram feitos durante esses 3 anos de festival, que foram, né, com registro da cidade, então tem um voo panorâmico pela cidade para conhecer um pouco. E esses registros, né, de memória, falando mais agora voltado, né, porque eu trabalhei no livro, então era realmente trazer essa simbologia da comida, né, símbolos que são, né, passados de uma geração para outra através da comida, num processo de saber fazer, né, oral. Então, esses 3 anos de experiência, né, vivenciadas com essas pessoas a partir dos festivais gastronômicos de Arraias, deu para compor, né? Então, ver e estar lá vivenciando essa experiência com eles e ver quanto isso foi importante para a própria identidade da comunidade, né, do seu pertencimento, de valorizar aquilo que é seu, né, no dia a dia, aquilo que é o seu saber fazer. Então, a gente conseguiu acompanhar essas pessoas, né, valorizando aquilo que faz parte da sua história, né, e que muitas vezes ficava lá dentro das suas casas sem esse compartilhamento, né, com um grupo maior de pessoas. Então, esse capítulo ele foi construído dentro né, desses relatos de vivências contínuas, né, e que traziam memórias desde a infância, né, até as fases, né, já iniciando a vida adulta desses estudantes, dessas pessoas que participam do festival. Então, trazendo esse processo, né, de produção, de reprodução simbólica em torno da comida, né, e dessa discussão que a gente vai trazendo no capítulo, né, das esferas políticas sociais. Então, eu trouxe aqui 3 relatos para falar um pouquinho mais para vocês sobre eles. Então, um relato da Adriana de Cunha Ramos. Depois vocês, né, no livro, no capítulo seguinte a esse, vocês encontram esses relatos na íntegra, essas histórias, né, vivenciadas na íntegra. Então, meu Natal tem emoções pelos reencontros, comidas da roça, que são de comer rezando. E o mais importante, por ter sido feito e plantado com amor e carinho, como se fosse uma tradição. Então, é o resgatar de um momento festivo, de encontro familiar, porque essas famílias, né, nem todas hoje vivem dentro desses remanescentes de quilombo, algumas já estão, né, na cidade, principalmente os estudantes que vivenciam essa experiência de estar na cidade durante a sua formação. E quando eles retornam, né, para casa, para sua família, em momentos festivos, seja em festas religiosas, seja como esse exemplo no Natal. Então, o comer rezando é uma expressão que a gente usa muito aqui nessa região, né, quando a comida é muito boa, então comer rezando. E aquilo e traz, né, esse simbolismo daquilo que é plantado no quintal da casa, que são, né, o que a gente chama das roças de toco, que são as roças de subsistência, que são alimentos que, quando tem excedente, eles são compartilhados com os vizinhos, né? Eles são trocados entre as pessoas da comunidade. E que isso vai se tornando algo tão significativo que é uma tradição, que vira algo que vai passando e sendo contado e perpassando, né, de geração para geração. O outro relato que eu trouxe para vocês, então, é o da Luana dos Santos. Lembro disso como se fosse hoje. A minha avó continua morando na roça e eu na cidade. Nesse tempo, muita coisa mudou. Já não é mais a mesma coisa que era antes. A roça já não está mais a mesma. As pessoas já não são as mesmas. E aí, esse relato, né, esse pedacinho do relato da Luana, ele vem justamente, eu trouxe ele para
para evidenciar, né, essa fala dela de que a roça não é mais a mesma, né? Algumas comunidades dessa região deixaram de fazer a roça comunitária, onde todos plantavam e colhiam juntos, por escassez de água, né? Porque as suas nascentes estão sendo ficando escassas, porque lagoas, né, estão sendo secas em função dessa dualidade entre, né, a preservação do cerrado e o agronegócio, que vai cada vez mais avançando essas áreas territoriais, trazendo muitas mudanças climáticas para essa região. Né, o último relato que eu trouxe aqui da Vanusa: quando acontecia de pegar muito peixe no rio, nós preparávamos colocando sal e deixávamos secar no sol. Esse quando, né, também é um retrato dessa modificação que se tem no Cerrado. Os rios, né, quando a gente conversa com essas comunidades, os rios não dão mais tanto peixe como antes, né, em função de todas essas mudanças. E esse secar, né, ao sol, esse saber fazer, né, de conservar o alimento para que estivesse por mais tempo e para que não se desperdiçasse, né, aquele alimento que foi pegado em maior proporção. Esse secagem de peixe ao sol, né, ele é muito característico nas regiões ribeirinhas, né, que estão próximas ao mar no Brasil. Então, comunidades ribeirinhas ainda fazem muito essa secagem, e essas comunidades que estão, né, mais na área rural, principalmente da nossa área central do país, também tem essa prática com os peixes de rio. E aí, o ano passado, esse festival ele não podia mais ser, né, feito de forma presencial, porque nós estávamos em contexto de pandemia. E aí foi criado um festival gastronômico virtual. Então, esse festival ganhou uma proporção muito maior nessa forma virtual. Ele continuou com o concurso. E aí, para que fosse viabilizado, né, essa possibilidade de que acontecesse a participação efetiva dessas comunidades, ele se voltou, né, para os doces. Então, essa releitura aqui, né, do doce de tacho numa cozinha quilombola, que é, né, essa cozinha que vocês veem na capa do livro, que é a nossa capa do livro, é uma cozinha quilombola, né, ela é com fogão a lenha. Não que hoje, né, nessas comunidades não tenham fogão a gás, tem, mas ainda existe essa prática de cozinhar no fogão a lenha, para a comida cozinhar mais lentamente, para se preparar, né, um alimento com sabor muito melhor pelo tempo, né, de cocção. Então, foi feito 3 categorias, que eram as geleias, os licores artesanais e os doces em comportas. Então, a professora Tamires fez uma verdadeira expedição por todo o Cerrado. Então, quem podia participar do festival e se inscrever era quem fazia parte do Cerrado, né, onde a gente tinha bioma Cerrado. E ela viajou por todo esse território recolhendo esses produtos. Nesse festival, e a gente fez oficinas, então, essas oficinas foram feitas de forma virtual. Então, teve um bloco de oficinas feitas durante a preparação para essas pessoas inscritas no edital do Festival Gastronômico, e depois a gente fez um bloco de oficinas durante o festival, então, em vários horários diferentes. Envolveu muitas pessoas de todas essas municípios envolvidos, né, no festival. Então, ele se transpôs a raia e foi para vários outros territórios, Bahia, Minas, ganhando, né, uma amplitude muito maior. Eu participei como jurada também do
dos licores, né, da prova de licores, porque uma das minhas áreas de atuação é com bebidas, e foi assim um deleite, né, a gente recebeu uma caixa com, eu acredito que uns 24, 25 licores de frutos do Cerrado, para fazer a degustação, fazer em 3, né, jurados de forma virtual, falando de cada um, degustando novamente cada licor, falando de cada um, e, né, chegando então depois a serem escolhidos, então, primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria. Foi um belíssimo evento virtual e que deu a possibilidade, então, dessas pessoas continuarem participando. Claro que sempre, né, enfatizando que as comunidades remanescentes, elas tiveram algum grau de dificuldade para participar, mas elas, em função, né, de acesso à internet, de ter, né, rede no momento, né, das oficinas, mas tudo ficou gravado no canal do Gosto, né, para que as pessoas possam, então, também ter acesso a essas oficinas quando quiserem, né. Então, para a gente ir, né, para os caminhos de encerrar, eu trouxe um trecho, né, do Sérgio Buarque de Holanda, um escritor brasileiro, historiador, sociólogo, que para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos que enchem o panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros, os que apenas escrevem a história. Então, a ideia, né, durante todo o livro foi trazer essas falas, né, foi trazer essa história, mas contada por eles, né, e a gente só foi eu sempre digo que é um presente, porque a gente só foi um caminho para contar essa história. E aí, né, para encerrar mesmo, então, e a gente abrir, né, para perguntas e para discussão. Então, eu sempre falo que o presente, ele vai sempre colorir o nosso passado, e que a gente precisa salvaguardar essa memória individual e essa memória que é coletiva também, e que vai sendo modificada ao longo dos tempos, né, para que a gente não perca a veracidade dos fatos quando a gente reconta a nossa própria história. Então, esse olhar para a história dessas comunidades, olhar para a história dos outros, nos faz entender a nossa própria história, né? E que essa história vai sendo recontada. Ela não é estática. Ela vai sendo modificada e vai fazendo parte da nossa vida ao longo, né, do nosso tempo. Então, gente, obrigada por vocês viajarem um pouquinho nesse livro comigo. Obrigada, Alessandra. Se você puder parar de compartilhar para a gente se ver. Claro, sim. Peraí. Vamos ver onde é que eu me acho aqui para parar de compartilhar. É aqui embaixo. Deu? Ah, já deu, Foi. maravilha. Olha, nossa, é lindo, lindo projeto, lindo texto, adorei aprender muita coisa. Muito sensível, muito delicado. Como eu falei, eu li o livro, achei de uma riqueza espetacular. E não só o livro, mas todo esse projeto que vocês fazem, né, de movimentação, de resgate, proteção, descoberta, redescoberta. Eu achei bárbaro e estou muito feliz de poder compartilhar isso, como eu falei na semana retrasada, né, com a Luana, que também falou um pouco dessa região, mas com uma outra vertente. Sim. Muito feliz da Vera Kiss poder compartilhar isso, né? E sair um pouco da região sudeste e daquele conhecimento, como vocês colocam, escritos e adquiridos por intelectual de cima para baixo, não de baixo para cima. Muito, muito interessante esse conhecimento de baixo para cima. E como eu comento, né? É muito interessante, eu acho que sem sombra de dúvidas, o conhecimento científico, a metodologia,
mas a gente não pode deixar o empírico e a realidade dessas pessoas, a gente não pode ignorar esse conhecimento empírico, porque ele veio muito antes, né? E ele é muito importante e a humanidade caminhou e evoluiu, se a gente pode chamar algumas partes da nossa história evolução ou não, com esse conhecimento empírico, né? E é o empírico que leva à descoberta científica. Então, parabéns. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, Mônica, Hebe, Juliana, Tamires, quem está por aqui. Se a Alessandra quer. Eu gostaria de comentar. Por favor, Juliana. Deixa eu abrir minha câmera. Primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu amei conhecer esse livro. E no meu projeto de TCC é sobre o fruto buriti. Eu faço uma formulação cosmética com esse fruto. Então, foi muito interessante, assim, me deu muita vontade de conhecer mais sobre o fruto relacionado à alimentação, à gastronomia, e principalmente quando contado por pessoas realmente da região. Isso foi incrível, porque essa área de alimentos também se tornou uma grande paixão da minha vida. E eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se nas oficinas virtuais que acontecem na feira gastronômica, outras pessoas podem se inscrever, pessoas de outras regiões. Sim, ele foi, Juliana, amplamente divulgado, né, pelas redes do Gosto e por todas as pessoas que estavam fazendo parte, né? Depois, Tamires está aí, Tamires pode dizer quantos foram ao todo nesse último festival, que eu não lembro quantas pessoas fizeram parte em oficinas. Qualquer pessoa pode se inscrever. E assim, como está no canal, ele tem um acesso muito grande, assim, né? As pessoas, para te ter uma ideia, faz acho que uns 20 dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa do sul da Bahia, uma senhora do sul da Bahia, que mora numa chácara, e que ela ouviu a nossa palestra, que fui eu e a professora Cláudia Porto, que fizemos sobre as comportas, né, as geleias e as compotas. E ela me mandou uma mensagem pedindo se eu podia ajudar ela, porque ela tinha visto a nossa palestra, a nossa oficina, né? Que ela tinha muitos frutos, ela mora num sítio, tinha muitos frutos, que ela adorava cozinhar e que ela não sabia fazer muitas coisas. Né? Então, desde então, a gente se comunica via Instagram e falando sobre o que ela pode fazer com cada fruto que ela tem lá disponível, né? Então, e isso aconteceu recente, né? Tipo, um ano praticamente depois quase um ano depois do festival, as pessoas ainda estão, né? Vai reverberando, né? Alguém disse para ela, olha, assiste isso, e ela começou a assistir. E depois, né, que passou o festival, e aí resolveu entrar em contato para pedir um auxílio, né, para que ela pudesse usar aqueles frutos que ela tem em casa para fazer alguma coisa para vender e gerar renda para ela e para a família. Ai, que legal. Então, sempre vai acontecendo, alguém viu, alguém leu, alguém pede o livro, e assim, esse alguém é alguém lá do Rio Grande do Sul, é alguém do Amazonas, né, que já pediu, me manda o livro, né? A gente tem uma rede também, aonde foi divulgado, que é uma rede, é um Fórum Nacional de Professores de Gastronomia, né, que tem representação de todos os cursos aí do país, ou quase todos, e que aí também isso vai fazendo com que vá sendo divulgado, né, não só o livro, e aí, óbvio que o livro vai divulgando, né, todo o trabalho da professora Tamires com os alunos dela lá. Sim, muito legal, obrigada. E tu conhece o buriti, Juliana? Eu nunca vi o planta, buriti. Não, eu trabalho com óleo, que a gente tem óleo. disponível no laboratório, e nunca tive a oportunidade de pegar a fruta na minha mão, o fruto. Olha, então depois a gente entra em contato e eu te mando os buritis que tá entrando no período de buriti agora para você conhecer o fruto. Ai, muito obrigada, eu ia amar. Ele é um fruto sensacional, assim, porque ele tem uma potência de sabor, né? Tu já sabe pelo óleo, né? Ele tem uma potência de sabor riquíssima. Sim, é verdade. Muito legal. Hebe, alguma pergunta? Vê que você abriu seu microfone.
Sim, oi, bom dia a todos. Eu não vou abrir minha câmera porque eu acordei um pouquinho mais tarde hoje e ainda estou meio descabelada. Eu gostaria de dar os parabéns aí por esse trabalho maravilhoso nesse país enorme que vivemos aqui. Tem várias sementes boas plantadas por aí, né? E realmente, como a Juliana falou, sair desse eixo, né, sul-sudeste, ir para o centro-oeste e ver esses trabalhos maravilhosos sendo feitos, esses resgates, né, dessas memórias aí, muito, muito bacana. Dar os parabéns mesmo pelo trabalho. Eu fiquei com uma dúvida no começo, mas você esclareceu depois, no decorrer da sua apresentação, sobre roça de toco, né, que eu fiquei curiosa para saber o que era, e, e depois você esclareceu. É só mesmo para dar os parabéns e com essa iniciativa de fazer, né, um festival gastronômico virtual. Se você, há 2 anos atrás, falasse sobre isso, a gente ia pensar, como É assim? impossível, né? Não tem como fazer isso, né? Isso é loucura, não tem como fazer. E vocês não deixaram é, essa atividade de vocês, esse trabalho maravilhoso aí, morrer nesse ano que nós tivemos Ah, aí, bem, bem desafiador. Parabéns mesmo. E, Juliana, parabéns também para você, para trazer mais esse assunto aí, um assunto super interessante, de um novo olhar de uma região que não é muito divulgada aí no nosso país. Obrigada, Hebe. Hebe, a roça de toco, ela tem uma característica, por que ela é de toco, né? Porque se corta o que vai, né, se retirar da terra, ou é raiz, ou é, né, planta, e esse pedaço de terra, ele fica parado, descansando, né? E aí se planta num outro pedaço. Então, é uma rotatividade de cultura, né? Então se planta, ou depois, né, desse período de descanso, se planta outra cultura nesse espaço, e esse é um saber tradicional, né, dessas comunidades remanescentes, né, que encontravam essa forma do ciclo natural das plantas, né, crescerem e essa terra não ser exaurida, né, como a gente faz um plantio convencional. Então, e se chama roça de toco porque quando, né, esse pedaço de terra fica sem plantio, a gente está vendo ali muitas vezes os toquinhos daquilo que foi retirado, né? Então isso vira substrato e vai depois essa terra ser plantada de novo. Pois é, e que hoje chamamos de sustentabilidade, né? Que já vem Exatamente. que já vem de Que um já, né? conhecimento popular, Exato. né? E que, E que aí, essa... pode Não, falar, pode falar. desculpa. Não, pode falar, Eve. Não, e aí outra coisa também que me chamou a atenção nesse trabalho de vocês é que aí entra na minha área, né? Eu trabalho com segurança de alimentos. Então, vocês fazerem essas oficinas, as pessoas que vão trabalhar do festival, fazerem um curso, né, ou participar de uma atividade aí relacionada à segurança de alimentos, né, a boas práticas de fabricação, antes de participar do festival, achei também muito bacana isso, um olhar aí voltado para a segurança também, muito legal. Essa ideia da professora Tamires era justamente nessa preocupação, porque era uma disciplina que envolvia, né, além disso, uma organização de eventos, e aí você está fazendo preparações, né, sem uma estrutura, né, de uma cozinha profissional, cozinhando numa praça, né, para outras pessoas. Então ela sempre teve essa preocupação em trazer, né, isso muito presente, e justamente também como uma forma, né, de ensinar essas pessoas a trabalharem dentro, né, de um processo de segurança alimentar para poder vender esses produtos, né. A ideia né, do festival que você comentou virtual, eu e a Tamires geralmente conversamos de madrugada, né, de madrugada mesmo, 2, 3 horas da manhã, né, quando ela está nos processos de pensar, e ela me mandou uma mensagem, uma madrugada, tipo 1 hora da manhã, eu estou pensando em fazer o festival, tu acha que dá para fazer o festival virtual? E aí eu respondi na hora, não. Daí eu pensei 5 minutos e disse, não, gente, dá, liguei para ela, dá sim, dá para fazer. E aí ela tem um processo criativo também imenso, né? Ela é uma pessoa super criativa,
é super responsável com aquilo que ela faz, e aí a gente foi, todo mundo foi auxiliando nela, ela teve vários parceiros ali auxiliando ela, mas ela é a grande mentora de tudo isso, né, e de fazer isso ficar gigante como ficou, ela que é a mentora desse processo todo. Eu sempre digo que a gente só ganhou de presente isso, né? Tanto de vivenciar essa experiência, né? De ir para raias, de estar aprendendo, né? Com essas pessoas, com ela. Então, a gente só ganhou de presente essa participação. Legal, uma honra estar aqui com a Tamires. Tamires, quer falar alguma coisa? Não sei. Ela disse que somos todos responsáveis. Não sei se ela quer falar alguma coisa, está num ambiente que não Quer falar, permite. Tami? Oi, meninas, bom dia. Desculpa, eu não vou falar Dia. muito porque eu estou no meio do salão fazendo as unhas. Entrei para prestigiar a fala da Alessandra e agradecer, né, esse presente que é a Alessandra na minha vida. A gente troca muitas ideias e a gente constrói muita coisa junto. E nada desse projeto teria acontecido sem ela também. Então, eu acho que estamos todos muito bem representados pela presença dela, pela apresentação dela. E a única coisa que eu queria era mesmo agradecer a oportunidade e convidar vocês para conhecerem nossas redes sociais, no Instagram, né? E não sei se a Ale falou no início, o livro está disponível na Falei. bio do Instagram, então entrem lá, baixem, compartilhem. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Ale, parabéns, foi ótima Obrigada, apresentação. Tami. Obrigada. Gente, maravilhoso. Assim, não sei se mais alguém quer falar, eu acho que é sempre, quando é um assunto muito novo e muito diferente para a gente, parece que a gente não consegue reagir, fazer tanta pergunta, mas eu acho maravilhoso e acho que o que eu gostei muito, né? Não sei se eu tenho que dar meu palpite, gostar ou não, né? Não é meu papel, mas eu achei muito interessante o fato de vocês realmente trabalharem com isso, né? Não é só escrever um livro e deixar ali e é um patrimônio e pronto. Ou fazer receitinha ou não. Volta a falar, muito interessante vocês trabalharem de baixo para cima, com esse resgate real e verdadeiro. Parabéns e vamos por aí divulgar tudo isso e espero que fique na nossa biblioteca e seja bastante compartilhado. Alessandra, parabéns. Muito obrigada mais uma vez. E não sei se você quer deixar alguma palavra, alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho belíssimo para vocês. Né? Convido, né, para vocês degustarem o livro com a gente. E a gente já começou, né, a discutir uma proposta de um segundo livro, porque tem muito material, né, e um segundo livro contando, então, a história de cada receita, falando das pessoas, né, mostrando não só o prato, mas quem são, né, essas pessoas que estão por trás desses pratos, quais as histórias de vida delas, né, qual a história, né, que vem junto. Então, obrigada pela oportunidade, Juliana. É sempre bom falar de um projeto tão bonito como esse. Agradeço a vocês por estarem aqui conosco, assistindo, nos ouvindo. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pode perguntar. Vocês têm interesse em ampliar para outras regiões e, de repente, aí, o Brasil todo e vários livros assim? Nossa, Ju. Nossa, Ju. Ia ser muito legal ter um pouquinho de cada não... região. A gente não pensou, né, ainda em ampliar ou em fazer, né, de uma forma mais ampla. Vocês acredito que, assim, Tamires ficou envolvida uns 6 meses na construção desse, né, desse festival virtual, né? E aí com os alunos dela, tudo participando, com auxílio das pessoas, mas é um grande trabalho, né? É um trabalho muito gigante, assim. A gente não pensou em expandir, até porque como nós estamos todos aqui nessa região e a gente trabalhando com gastronomia sente essa necessidade, né, de divulgar mais, de fazer as pessoas conhecerem mais esses produtos que são daqui, porque principalmente assim, no meu, né, a minha visão, eu vim do Rio Grande do Sul para cá.
Então, para mim, os sabores daqui, quando eu cheguei em 2010, 2011, eles eram muito distintos. E a universidade aqui de Brasília, eu digo que ela é uma floresta, né? Ela está no meio, aqui a gente está, né, no meio de uma arborização muito grande, do cerrado e não cerrado, né, também, mas ali na Universidade de Brasília tem muitas plantas de cerrado. E eu passava pelas árvores, via aqueles frutos e perguntava para os alunos, o que é isso? Come, não come? Né? E aí eles iam colhendo e levando para mim experimentar, e eram sabores muito distintos. Eu, gente, mas por que vocês não fazem? O que vocês fazem com isso? Ah, professora, a gente come, mas cai e não sei se dá para fazer alguma coisa. Não, a gente tem que dar para fazer uma geleia, tem que dar para fazer alguma coisa, porque são sabores incríveis, são sabores muito distintos. Né? São sabores fortes, intensos, né? Tem uma versatilidade muito grande de uso, só que a gente tem a questão da sazonalidade, né? Então, sábado passado, Tamires foi coletar cagaita lá na UNB e deixou na porta da minha casa. E aí eu já fiz geleia de cagaita, ela já fez na casa dela, geleia também, já. Então, e assim a gente sai coletando aqui na rua, sabe? Então, esses frutos, né, de extrativismo, eles estão na rua, todo mundo coleta, além de ter, né, quem tem seus quintais, quem tem seus sítios, suas fazendas, ter essa possibilidade, a gente tem na rua esses frutos. Então, acho que a gente centra muito em ficar aqui porque ainda não é muito trabalhado. Eles não fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. A gente entra numa sala de aula, tanto Tamires como eu, e a gente vai apresentar para os alunos os frutos do cerrado, eles conhecem os mais usuais, né? O que está mais vendável, que é o pequi, que é o baru, né? Então, eles desconhecem a castanha do pequi, eles conhecem o óleo, eles conhecem a polpa, eles conhecem o fruto, mas eles desconhecem a castanha, eles desconhecem o óleo de baru. Então, só quem vive, né, esses alunos que estão como esses lá da Tamires, né, que estão lá, que isso faz parte do quintal deles, que está no dia a dia, que eles têm um conhecimento muito maior e uma valorização. Então, a gente ainda precisa fazer esse trabalho aqui, né, para que as pessoas conheçam e comecem a valorizar isso, né? Então, mais festivais precisam ser feitos ainda por aqui, né? Sim, verdade. Mas é uma boa ideia. Sabe que tanto eu, né? A gente é doida, a gente gosta dessas ideias, né? Que vai indo para outros locais. Mas assim, tudo está aberto, né? A ideia do livro também é um pouco disso, para que outras pessoas se inspirem, né? E digam, olha, dá para fazer um festival gastronômico nesse formato, com esse olhar, né? Voltado para a comunidade. É verdade. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Muito legal. Peço desculpa aqui que a gente teve um probleminha doméstico, então não sei se vocês notaram, espero que não. Não. E que bom, que bom, que bom. Que ótimo. Mais alguma pergunta? Se não, Alessandra, parabéns. E vamos continuar, vamos ver se todos continuam a divulgar esse projeto maravilhoso. Eu que agradeço, Ju, pela experiência de estar aqui com vocês, pelo momento. Maravilhoso. Então tá, gente, muito obrigada. Esse Papo à Mesa vai ficar no nosso canal. Desfrutem, compartilhem, desculpa, e até a próxima. Beijinhos, Até a próxima. Bom final de semana. Obrigada, bom final de semana.